As 7 igrejas do Apocalipse carregam mensagens diretas, profundas e muitas vezes perturbadoras, enviadas pelo próprio Cristo. Cada uma dessas cartas foi direcionada a uma comunidade real da época, mas suas advertências e promessas ultrapassam o tempo. Elas falam ao nosso coração hoje e nos chamam a uma reflexão urgente. Estamos prontos para os desafios dos últimos dias? Se essas mensagens foram registradas no livro do Apocalipse, um dos textos mais enigmáticos e proféticos da Bíblia, não podemos ignorá-las. Há segredos, alertas e pecados revelados a essas igrejas que soam como um eco até os dias de hoje, especialmente para aqueles que desejam estar preparados para o retorno de Cristo. Neste vídeo, vamos explorar cada uma das 7 igrejas, desde o amor perdido de Éfeso até a indiferença fatal de Laodiceia. Vamos descobrir como essas mensagens nos ajudam a identificar os perigos espirituais de nossa própria jornada. E talvez a pergunta mais importante seja: se Jesus escrevesse uma carta para nós, para nossa comunidade, o que ele diria? Este é um convite para todos os que sentem o peso dos últimos dias, para que despertemos e possamos encontrar forças e direção para viver com propósito, fé e vigilância. Prepare-se, pois essa mensagem é mais urgente do que nunca. A primeira carta do Apocalipse é dirigida à igreja de Éfeso, uma comunidade conhecida por sua devoção e esforço em manter a doutrina pura. Eles eram vigilantes, testavam os falsos mestres e não toleravam o mal em seu meio. A princípio, parece que essa igreja estava no caminho certo, protegendo a verdade e mantendo-se firme contra as heresias. Mas Cristo, que conhece os segredos de cada coração, aponta algo profundo e triste. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aqui, Jesus revela um pecado sutil e devastador, a perda do amor verdadeiro e genuíno que um dia os moveu. Éfeso representa aqueles que, ao longo do tempo, foram perdendo o fervor e a paixão inicial pela fé. Eles se tornaram focados na defesa da verdade, mas em algum ponto, esqueceram-se do amor que dá vida a essa verdade. Este é um alerta direto para nós, que muitas vezes podemos cair na mesma armadilha. Podemos ser zelosos nas práticas religiosas, defender nossos valores e manter a disciplina espiritual. Mas se tudo isso estiver vazio de amor, torna-se apenas um ritual frio. Jesus nos lembra que o amor é a essência de nossa relação com Deus e com os outros, e sem ele, até nossas melhores obras perdem o valor. Para a igreja de Éfeso, e para cada um de nós, a solução é clara. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Esse chamado nos leva a relembrar o fervor inicial, a paixão com que abraçamos a fé pela primeira vez. Somos convidados a renovar esse amor, a fazer de nosso relacionamento com Deus uma prioridade. A mensagem de Éfeso é um alerta para que, em meio à rotina e às responsabilidades, nunca deixemos que nosso amor por Deus se torne apenas uma lembrança distante. Nos últimos dias, essa lição é mais urgente do que nunca. Pois sem amor, nossa fé se torna frágil e sem propósito. Já a igreja de Esmirna, situada em uma cidade rica e influente, vivia sob intensa perseguição. A mensagem de Jesus a essa igreja é única, pois não contém críticas ou repreensões, mas uma palavra de encorajamento e promessa. Ele começa lembrando aos cristãos de Esmirna que ele é o primeiro e o último, que esteve morto e voltou à vida. Um lembrete poderoso de que Jesus venceu a morte e que ele entende o sofrimento pelo qual eles estavam passando. Jesus reconhece as dificuldades enfrentadas por essa igreja: perseguição, pobreza e até a ameaça de morte. Esmirna representa aqueles que sofrem por causa de sua fé, que enfrentam pressões e injustiças, mas permanecem fiéis. Cristo os exorta a serem corajosos, dizendo: não temas as coisas que estás para sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essas palavras revelam que, mesmo em meio à dor, existe uma recompensa eterna para aqueles que permanecem firmes. Nos últimos dias, o exemplo de Esmirna nos chama a viver com coragem, a nos mantermos fortes mesmo quando enfrentamos provações. É uma lembrança de que nosso sofrimento, por mais difícil que seja, não passa despercebido aos olhos de Deus. A igreja de Esmirna nos ensina que a verdadeira vitória não está em evitar o sofrimento, mas em permanecer fiéis, certos de que Deus tem uma recompensa maior reservada para aqueles que perseveram. A igreja de Pérgamo recebeu uma mensagem de Jesus que revela o risco da tolerância ao compromisso espiritual. Situada em uma cidade conhecida por sua idolatria e práticas pagãs, Pérgamo era um lugar onde a fé cristã sofria grande pressão para se adaptar aos costumes da época. Jesus começa reconhecendo a coragem da igreja por manter a fé em um ambiente hostil.
descrevendo Pérgamo como o lugar onde está o trono de Satanás. Apesar dessa coragem, Cristo tem uma advertência séria para eles: a tolerância ao comprometimento com o pecado e a aceitação de ensinamentos que desviavam da verdade. A igreja de Pérgamo permitiu que doutrinas estranhas entrassem em seu meio, entre elas a doutrina de Balaão, que incentivava o povo de Israel a comer alimentos sacrificados aos ídolos e a se entregar à imoralidade. Esse exemplo serve como um alerta. Ao tolerar o pecado e aceitar práticas que contradizem os ensinamentos de Deus, a fé é comprometida. Jesus chama a igreja a se arrepender, deixando claro que ele viria com a espada de sua boca contra aqueles que se recusassem a abandonar esses compromissos. Para nós hoje, a mensagem de Pérgamo é um lembrete poderoso dos perigos da conformidade com o mundo e da aceitação de valores que enfraquecem nossa fé. Nos últimos dias, a pressão para nos adaptarmos é constante, mas Cristo nos chama a permanecer fiéis e puros, a nos afastar de influências que nos afastam de Deus. A igreja de Pérgamo nos ensina que a tolerância ao pecado é um caminho perigoso e que precisamos estar atentos para viver uma fé autêntica, sem concessões. A mensagem de Jesus à igreja de Tiatira revela o perigo da sedução espiritual e da falsa profecia. Tiatira era uma igreja com boas obras, amor, serviço e fé, e por esses pontos ela é elogiada. No entanto, havia algo sombrio acontecendo em seu meio. A influência de uma mulher descrita como Jezabel, que se autodenominava profetisa e levava os membros da igreja a práticas de imoralidade e idolatria. Essa referência a Jezabel é simbólica, remetendo à rainha do Antigo Testamento que corrompeu o povo de Israel com falsas doutrinas e idolatria. A presença dessa falsa profetisa em Tiatira representa o perigo de doutrinas que, à primeira vista, parecem espirituais, mas que desviam o coração das verdades de Deus. Jesus alerta a igreja sobre a necessidade de vigilância e pureza, deixando claro que ele conhece o íntimo de cada um e que julgará aqueles que seguem esses caminhos. Ele exorta a igreja a se arrepender e promete recompensa para aqueles que permanecerem firmes e rejeitarem a falsa profecia. Nos últimos dias, a advertência a Tiatira é um alerta para todos nós. Em meio a tanta informação e tantas vozes, precisamos discernir o que realmente vem de Deus e o que é apenas aparência de espiritualidade. Devemos rejeitar tudo que nos leva a comprometer nossa fé e a buscar falsos ensinamentos. A igreja de Tiatira nos ensina que o verdadeiro chamado de Cristo é para uma vida de obediência e santidade, longe das influências que tentam diluir a verdade. A igreja de Sardes recebeu uma das mensagens mais severas de todas. Conhecida como uma comunidade com o nome de que vive, mas está morta, Sardes representa o perigo de uma fé que se tornou apenas aparência, sem vida interior verdadeira. Embora essa igreja mantivesse uma reputação de espiritualidade, Jesus expõe sua condição real. Uma fé vazia, onde práticas e rituais não refletem mais um relacionamento genuíno com Deus. É como uma fachada bonita que, por dentro, está desgastada e sem essência. Jesus exorta a igreja de Sardes a despertar e a fortalecer o que ainda resta antes que seja completamente destruído. Essa advertência é uma chamada urgente para um arrependimento profundo e para o retorno ao verdadeiro propósito da fé. Cristo ainda oferece esperança, dizendo que há alguns em Sardes que não contaminaram suas vestes e que, se a igreja se arrepender, receberá vestes brancas e será digna diante dele. Para nós hoje, Sardes é um alerta contra a rotina espiritual sem transformação. Nos últimos dias, somos chamados a ter uma fé viva, autêntica, que não dependa apenas de aparência, mas que tenha raízes profundas em Deus. A mensagem a Sardes nos desafia a refletir. Estamos apenas mantendo uma aparência de fé, ou estamos realmente vivendo uma caminhada espiritual sincera e transformadora? A mensagem à igreja de Filadélfia é a única que traz somente elogios e promessas, sem repreensões. Filadélfia é reconhecida por sua fidelidade, mesmo diante de limitações e dificuldades. Jesus diz a esta igreja que, apesar de sua pouca força, ela guardou a sua palavra e não negou o seu nome. Em um mundo onde muitos se desviavam, a igreja de Filadélfia permaneceu firme. Como recompensa, Cristo coloca diante deles uma porta aberta que ninguém pode fechar. Uma promessa de oportunidades e de proteção divina. Filadélfia representa os fiéis dos últimos dias, aqueles que, mesmo em meio a desafios, mantêm a integridade e a obediência à palavra de Deus. Jesus promete que essa igreja será preservada na hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, mostrando que aqueles que permanecem firmes em fidelidade a Ele serão protegidos e honrados. Ele ainda promete que os fará colunas no templo de Deus,
uma imagem de estabilidade e permanência na presença divina. Nos dias de hoje, Filadélfia nos inspira a perseverar, a sermos fiéis e verdadeiros, mesmo quando enfrentamos momentos de fraqueza ou oposição. A mensagem a esta igreja nos lembra que, para os que guardam a palavra de Cristo e permanecem leais, existe uma recompensa eterna. Que possamos, assim como Filadélfia, manter firme nossa fé, sabendo que Deus é fiel e recompensará aqueles que não se desviam de seus caminhos. A última das 7 cartas do Apocalipse é direcionada à igreja de Laodiceia, e a mensagem de Jesus a essa igreja é a mais dura de todas. Laodiceia é descrita como uma igreja morna, que não é nem fria nem quente. Jesus compara essa condição de indiferença espiritual a algo que causa náusea, dizendo que está prestes a vomitá-los de sua boca. Esse estado de mornidão reflete uma falta de paixão e de compromisso, uma vida espiritual que perdeu o fervor e se tornou complacente. Laodiceia achava que era rica e autossuficiente, mas Jesus revela sua verdadeira condição, dizendo que, na realidade, essa igreja era miserável, pobre, cega e nua. A indiferença de Laodiceia é um alerta para o perigo do conforto espiritual. Eles tinham riquezas materiais e achavam que não precisavam de mais nada, mas faltava-lhes o mais importante: a verdadeira dependência e humildade diante de Deus. Jesus aconselha a igreja a comprar dele ouro refinado no fogo, vestes brancas para cobrir sua nudez e colírio para que pudessem enxergar sua condição espiritual real. Ele não os condena sem esperança. Em vez disso, chama-os ao arrependimento e a uma nova vida, dizendo: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Para nós hoje, Laodiceia representa o perigo de uma vida cristã superficial e confortável, que pode levar à morte espiritual. Nos últimos dias, Jesus nos chama a reavaliar nosso coração e nossa fé, a sair da indiferença e a buscar uma conexão viva com Ele. A mensagem a Laodiceia nos lembra que ainda há tempo para abrir a porta, para reaquecer nosso relacionamento com Deus e viver com intensidade e propósito. Que possamos ouvir o chamado de Cristo e permitir que Ele renove nosso espírito, para que sejamos encontrados fiéis e zelosos até o fim. As mensagens às 7 igrejas do Apocalipse vão muito além de simples advertências a comunidades antigas. Elas revelam verdades profundas sobre a nossa própria jornada espiritual e sobre os perigos e recompensas que encontramos no caminho. De Éfeso, com sua perda do primeiro amor, até Laodiceia, com sua indiferença mortal, cada igreja representa um desafio que ainda hoje enfrentamos em nossa caminhada de fé. Nos últimos dias, essas cartas se tornam um chamado urgente para que mantenhamos uma fé viva, autêntica e comprometida, mesmo diante das distrações e desafios do mundo moderno. Essas 7 cartas não apenas nos exortam a resistir aos erros, como o orgulho, a idolatria e a falta de fervor, mas também nos inspiram a perseverar, a buscar a fidelidade e a viver de acordo com o propósito que Deus tem para cada um de nós. As promessas feitas a essas igrejas, desde a coroa da vida até o privilégio de cear com Cristo, nos lembram que a recompensa da fidelidade vai muito além deste mundo. Que essas mensagens sirvam como um espelho, refletindo áreas onde podemos crescer e nos aproximar mais de Deus. E que possamos viver cada dia com o fervor e a coragem dos primeiros cristãos, para que sejamos encontrados fiéis quando o Senhor voltar. Veja como é lindo espalhar a palavra do Senhor. Se você tem vontade de criar o seu próprio canal, assim como o nosso, para conseguir levar a palavra do Senhor cada vez mais longe, clique no primeiro comentário fixado e aprenda, mesmo que você seja um completo iniciante. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja a carta que Caifás escreveu em seu leito de morte. Quebrando o silêncio e reconhecendo quem foi Jesus, você ficará impactado. Clique e acompanhe. Mais uma vez, obrigado pela atenção e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.